Olá, 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 muito bom dia, meu amigo Sérgio. Tudo bem com você, Sérgio? Bom dia, Alfredo. Bom dia a todos que nos acompanham aí no seu canal. Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus, né? Temos muitas novidades aqui de Minas. Pois é, as novidades de Minas, elas são muito importantes para o Brasil, não só pelo impacto eleitoral de Minas, mas pelo impacto político de tudo que acontece em Minas. Com a transformação do Rio e também a destruição política de São Paulo e da Bahia, Minas cresce nesse conceito de ser um pilar fundamental da democracia, pelo colégio eleitoral, pela postura e pela luta dos mineiros, historicamente, em defesa da liberdade. Mas o quadro de Minas, como é que está aí a coisa, meu caríssimo Sérgio? A situação aqui em Minas ela está indefinida, graças à falta de posicionamento do governador, né? O governador Zema, ao contrário da boa imagem que ele tem aí no Brasil, por quem não conhece o Estado, né? Ele é muito indeciso, não consegue tomar decisões e acabou dispensando o apoio do Bolsonaro, né? Do outro lado do espectro, o candidato do Lula é o péssimo Calil, né? Que foi prefeito em Belo Horizonte, fechou a cidade aqui 6 meses. Belo Horizonte hoje é a capital nacional dos mendigos e das placas de aluga-se. Eu não sei quanto tempo que você não vem a Belo Horizonte, Alfredo, mas quando você vier aqui, você vai ficar escandalizado. O centro da cidade virou um favelão, né? Graças à administração do Calil, que administrou a prefeitura junto com o PT, porque ele foi eleito em 2016 com o vice sendo do PT. E, na prática, como ele não tinha quadros, ele acabou aproveitando os quadros dos períodos anteriores, né? O PT está administrando Belo Horizonte há mais de 30 anos aí, seja diretamente, seja através de títeres, né? E essa situação estadual, ela ficou muito indefinida, porque o Zema, em momento nenhum, quis fechar um acordo com o Bolsonaro. Acabou surgindo a candidatura de Carlos Viana, que é um senador aqui de Minas, ao governo do Estado. E ele obteve um aval, digamos assim, do presidente Bolsonaro. Essa indecisão do Zema pode acabar gerando um segundo turno em Minas, né? E aí tudo é imprevisível, porque é outra eleição. Eu tinha desligado aqui, mas para escutar você. Agora, o que levou o Zema? Porque o Zema tem uma eficiente assessoria de comunicação, ou muito mais, uma simpatia natural pela questão do Zema. Mas essa dubiedade dele em Minas é do quê? É da falta de pulso dele, ou da postura, ou ele tem medo? O que faz do Zema um covarde? Olha, eu participei do projeto do Partido Novo, né? Desde 2014, fui candidato a deputado em 2018 pelo Partido Novo, né? Então eu conheço muito bem internamente o partido, constituído de muitos filiados, pessoas honestas, pessoas com perfil mais de direita. Mas a realidade é que o João Amoedo, ele é um esquerdista disfarçado, é o famoso melancia, né? Então ele começou uma perseguição aos apoiadores do Bolsonaro dentro do partido, e isso levou a perder mais de metade dos filiados,
muitos quadros políticos capacitados saíram do Novo, e na minha avaliação, o Zema ele ficou cercado ali de esquerdistas. Eu costumo falar que os assessores deles, assessores com C cedilha, né, são esquerdistas. E eles ficam convencendo o governador de que, se ele apoiar o Bolsonaro, ele vai perder o apoio dos petistas e tudo mais. Isso aí vem desde a posse do Zema. O Zema, ele basicamente fez mais ou menos o que o Calil fez na prefeitura. Ele governou com os quadros do PT e do PSDB. Se você pegar o governo de Minas, você tem muito pouca gente do Partido Novo dentro do governo. Agora, no quadro eleitoral aí no Estado, vocês têm algum levantamento? Eu não confio em pesquisas, mas só como parâmetro. Olha, eu acho que o Zema, não devido a seus méritos próprios, mas devido à ruindade do Calil, né, que é uma figura... infelizmente, o Brasil não conhece o Calil, né, porque quem conhece o Calil não vota nele, né? É uma figura grosseira, arrogante, autoritária, é uma figura bem assim, deplorável, né? Devido a essas características do Calil, mais do que a outros fatores, o Zema tem a preferência popular. Eu diria que as pesquisas aqui em relação ao governo estão mais ou menos corretas. O Zema tem aí em torno de 40% dos votos, o Calil tem em torno de 25%, e o senador Carlos Viana deve estar rondando aí aos 10%, 15%. Então, os números que eu considero mais próximos da realidade seriam ao redor disso. Só que há 6 meses atrás, 4 meses atrás, a vitória do Zema no primeiro turno era dada como certa. Ele errou também na escolha do vice, porque o vice que o Zema queria era o Eduardo Costa, um radialista aqui da Rádio Itatiaia, que é uma das maiores emissoras do Brasil, uma figura assim inatacável, né? Uma pessoa do bem, queridíssima, queridíssima. O Alfredo, eu encontrei com o Eduardo Costa, que ia ser o vice do Zema, num casamento. E ele sentou ao meu lado na mesa. De 9 horas da noite até 3 horas da manhã é fila de gente querendo abraçá-lo, cumprimentá-lo, tirar foto com ele e tudo mais. Então, existia uma expectativa de ele ter uma grande popularidade na região metropolitana, que ele desse a vitória ao Zema no primeiro turno. Mas o Partido Novo, por uma série de motivos, aí, optou por colocar um quadro do Novo, um ex-vereador de Belo Horizonte, que não é muito benquisto no meio político, né? Isso foi mais um agravante que vai dificultar a eleição do Zema aqui em Minas. Agora, Sérgio, você é um cara sempre muito ponderado, a gente já conversa há muito tempo, né, Sérgio? Sim, verdade. E a questão, por exemplo, aí da disputa presidencial, como é que você vê? Olha, eu vejo a disputa em Minas, baseado até na minha experiência no norte de Minas, porque o que aconteceu em 2018? Eu era candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, né, que tinha o João Amoedo como candidato. Mas eu fiz uma negociação no partido que eu não apoiava o Amoedo, porque eu vejo o Amoedo como esquerdista, né? Então, já naquela ocasião, eu fiz campanha no Norte de Minas para o presidente Bolsonaro, mesmo estando no Partido Novo, né? E, na época, o Alfredo, a tarefa era uma tarefa de Hércules, porque o norte de Minas, aquela tampa superior de Minas, são cerca de 300 municípios aí, em números redondos. O presidente conseguiu ganhar em 3 no primeiro turno. Caraca! Essa região em 2014, contra o Aécio, veja bem, contra o Aécio Neves, que foi governador de Minas,
a Dilma teve 80% da votação. Então, em 2018, a gente fez um trabalho intenso na região a favor do Bolsonaro e se conseguiu, na época, em torno aí de 35,65 contra o Bolsonaro, aí, a grosso modo, tá? Andando pela região hoje, eu vejo que o eleitorado do Bolsonaro cresceu muito, mas muito mesmo. Eu diria que hoje, naquela região, o Bolsonaro tem até uma leve vantagem sobre o petista e ex-presidiário Lula, né? Então, eu colocaria aí entre meio a meio para alguma coisa entre 55 e 45. Então, isso nos permite concluir que na hora do vamos ver mesmo, na hora de depositar o voto na urna, com certeza que em Minas eu acho que o presidente vai ganhar a eleição. E isso é um bom indicador, porque Minas sempre foi o fiel na balança, porque a gente tem a região norte, que é muito parecida com o Nordeste, e nós temos a parte de baixo, que é muito parecida com a região Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro e tal. E ganhar em Minas pode ser uma diferença aí que vai reeleger o presidente Bolsonaro. A questão, estão perguntando muito aqui, se o apoio do Bolsonaro pode catapultar a campanha do Carlos Viana. Qual é a sua opinião? Eu acho que já catapultou, a palavra. Já impulsionou. Pô, sacanagem, né, Sérgio? Pô, isso não é coisa que se faça com amigo, não, né? Já impulsionou a isso, ficou melhor. Já impulsionou. Porque o Carlos Viana, ele é um senador que o que se reclama dele aqui em Minas é que ele tem origem no rádio, na televisão, e ele sempre no rádio e na televisão era aquele cara decisivo, sem dúvida sobre nada e tal. Quando ele virou senador, ele adotou o estilo nem a favor nem contra, muito antes pelo contrário, né? Isso aí prejudicou demais a imagem dele no Estado. Então, o público bolsonarista tem uma certa resistência ao nome do senador. Apesar de não existir nenhuma mácula em termos de corrupção ou de alguma coisa negativa, o meio de direita bolsonarista em Minas tem uma certa resistência ao nome dele por achar ele muito isentão, né? E isso aí dava para ele uma votação muito baixa. Com o apoio do presidente, a gente acredita que ele pode crescer muito, né? E pode tirar essa eleição das mãos do Zema, uma eleição que ia ser fácil, né? Então, ele pode crescer muito, é imprevisível, mas acho que pode crescer bastante aí ao ponto de chegar na votação. No segundo turno ou não? Como? Ao ponto de estar no segundo turno? Isso é imprevisível, né? Porque a capacidade da equipe do Zema de fazer bobagem é interminável, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: o Zema, em 2018, entrou na corrida política, ele mesmo falava que estava para pegar experiência, que não sabia nada de política, que estava ali para aprender e tal. Então, ele ganhou uma eleição perdida. Mas como a equipe dele é muito incompetente, ele pode acabar perdendo uma eleição ganha. Olha só. Agora, e quem é que o Zema está apoiando para presidente da República? Não, o Zema, ele tem dificuldade. Se o Zema chegar num bar e o garçom perguntar para ele se ele quer água com gás ou sem gás, ele fala que vai pensar, né? Então... Pô, quase que me afogo aqui com café, pô. Ele não apoia ninguém, ele apoia só ele mesmo, né? É um grande desafio. Agora, Sérgio, você, principalmente na região norte de Minas, que é uma região bonita, né? Sim. Você tem uma força muito grande, você mesmo colocou, você anda muito nessa região,
São em torno de 300 municípios ali? Isso. Como é que está? O que você tem de proposta? Porque proposta pode fazer, só não pode ainda para a etapa seguinte. Mas quais seriam... O que você pensa de efetivo de trabalho para aquela região dentro do Congresso Nacional? Eu tenho um histórico, né, de trabalho político, porque eu não comecei como candidato, eu comecei como ativista, né? Eu, outro dia, conversando com um amigo, ele falou, eu te conheci durante o referendo do desarmamento em 2005, porque o que acontecia naquele referendo do desarmamento, que foi uma das primeiras medidas que o Lula colocou, foi justamente acabar com o comércio de armas, né? Você ia na Rádio Itatiaia, aqui em Belo Horizonte, que atinge o estado inteiro, para falar a favor do desarmamento, tinham 100 pessoas, né, querendo lá, artistas e tal, fazendo campanha contra o desarmamento. Na fila do outro lado, para falar contra o desarmamento da população, tinham 3 pessoas aqui em Belo Horizonte. Era eu, a Elaine Matosinhos e um cabo que chamava Cabo Júlio. Então, eu já defendi essas pautas da direita antes de conhecer o Bolsonaro. Eu fui conhecer o Bolsonaro em 2018. Eu estou citando exemplos aqui de 2005. Ou seja, tem quase 20 anos. Então, eu sou um ativista de direita. Eu defendo a simplificação tributária, redução do tamanho do Estado, privatização, combate incessante à burocracia, né, que tanto atrapalha o cidadão, porque quando a gente fala de combate à burocracia, a pessoa pensa que é só no aspecto da empresa. Não, o cidadão no Brasil é sufocado na hora de tirar a carteira de motorista, vai tirar uma carteira de motorista, parece que ele está tirando um brevet para dirigir avião, de tanta exigência. Então, essa burocracia, ela massacra o cidadão. Nessa área do trânsito, dá para falar em 1 hora sobre o tanto de burocracia, o tanto de marmelada que se tem nessa área específica. Então, a gente tem uma atividade já de muitos anos com essas pautas de direita. A gente sempre fala, dinheiro no Estado tem. Agora, por que o dinheiro não aparece? Porque esse dinheiro é mal gasto e uma parte dele é desviada. Na medida que nós tenhamos deputados com uma visão parecida com a minha, né, no sentido de combater o desperdício, combater a corrupção, combater os gastos desnecessários, o dinheiro que existe vai aparecer para o cidadão que necessita do serviço do Estado. Sérgio, é inacreditável, porque a gente ainda tem que enfrentar certos discursos contraditórios, né? Um deles é, por exemplo, para quem não sabe, a maior imobiliária do país é o governo. E o pior, quando o Zema assumiu o governo aqui, eu fiz parte da equipe de transição. A quantidade de imóveis que o Estado, e quando eu falo Estado, é o Estado de Minas, é o Estado brasileiro, né, a nível federal, estadual e municipal. Eu não estou falando Estado de Minas apenas. A quantidade de imóveis que esses entes têm, que estão abandonados, invadidos, largados aí a Deus dará, é uma coisa assim extremamente absurda, né? O Estado é a maior imobiliária que existe, talvez, no mundo. No mundo, não é no Brasil, não. No Brasil é disparado. E muitos desses imóveis abandonados e os estados, né, nos 3 níveis, aí, pagando aluguel. Então, ao mesmo tempo que a maior imobiliária, também é o maior pagador de aluguel que tem no mundo, né? Então, é um absurdo, Alfredo. Se a gente falar o tanto de absurdo que acontece nos governos, é fantástico. Outro dia eu vi uma entrevista do Salim Matar, que foi nomeado pelo Bolsonaro secretário nacional de desestatização lá em 2018,
E ele falou que quando chegou lá em Brasília, né, ele é um empresário extremamente bem-sucedido, falaram para ele que o Estado brasileiro, né, possuía 150, eu estou falando em números redondos aqui, 150 estatais, né? Aí ele falou que ótimo e tal, e começou a apurar. Quando ele terminou a apuração, ele descobriu que tinha mais de 600. Ou seja, você imagina, são 600 diretorias, 600 conselhos de administração, 600 isso. É um gasto, assim, absurdo e sem controle, né? Porque essas estatais, elas são apropriadas pelos políticos para depredar a empresa, para roubar na cara dura. Essa que é a realidade, né? Então, isso tudo tem que ser privatizado, tem que ser... o Estado tem que diminuir de tamanho para que ele consiga executar as tarefas para as quais ele foi criado. Do jeito que o Estado está aí, o Estado, e não é só no Brasil, na América Latina, de um modo geral, ele é um mal desnecessário. Ele só causa prejuízos à sociedade, né? Não consegue fornecer o serviço e custa caro. É a pior situação que pode existir. Imagina você mora num condomínio, né, um prédio, e o condomínio leva todo o seu salário e não tem portaria, não tem limpeza, não serve para nada, não tem segurança, e você sendo extorquido ali numa grande parte do seu salário mensalmente, né? Agora, essa situação, Sérgio, ela é patética e reveladora, né? Porque você, para fazer uma estatal, criar uma empresa pública, basta um decreto do governo. Vou criar aqui a Empresa Nacional do Cuspe à Distância. Pronto, está criado. Agora, para privatizar essa empresa, é um Deus nos acuda. A história do trem-bala, né? Exatamente. Eu digo que o Estado, né, volta a insistir, Estado, nível estadual, federal, municipal, ele é um câncer. Ele vai tomando, vai crescendo cada vez mais. Para você combater esse câncer, é a maior dificuldade. É o STF que não deixa, a justiça que impede e tal, né? Então, o Estado ele é um ente que está destinado ao fracasso na configuração atual. Nós nos tornamos praticamente um Estado socialista, né, que está sufocando a sociedade, né? Está sufocando a sociedade. Alguém comentou aí sobre o trem-bala. O trem-bala nunca foi construído, nunca fez nada, mas já levou centenas de milhões de reais de gastos e me parece que tem lá coisa de 400, 500 funcionários que ficam lá sem fazer nada, mas que custam um imposto de quem está aí fazendo um comentário, né? Uma parte do imposto dele está servindo para sustentar essa parasitagem lá nessa empresa do trem-bala lá de São Paulo, Rio de Janeiro. Não, é brincadeira, porque você não consegue desmantelar. A reforma administrativa parou porque chegou no momento lá das comissões, o poder do lobby. Na verdade, as corporações ocuparam o Estado, né? Fala. O Estado, nós precisamos estatizar o Estado, né? Aparentemente é uma contradição, mas não é. O Estado está dominado por grupos de empresários, grupos de empresários parasitas, não é empresário aí, dono de padaria, do pequeno comércio, não. Grandes empresários são esquerdistas. Isso é uma coisa que muita gente acha engraçado. O grande empresário, ele é esquerdista. Ele quer mais Estado, ele quer dominar o Estado, quer ser favorecido pelo Estado. Está dominado também por corporações. A corporação do judiciário, a corporação aí dos políticos. Esse Estado está contaminado e dominado por essa gente que, na sua maioria, são esquerdistas, né? Então, o Estado deixou de ser Estado. Ele precisa ser estatizado. O Estado que nós temos hoje como modelo, não somente no Brasil, mas na América Latina inteira, a Argentina é um exemplo, é dominado por grupos.
a população sendo escorchada, cada dia com a renda menor, pagando mais impostos, serviços cada vez piores, e eles só falam em aumentar imposto, aumentar o Estado, abrir mais órgãos, mais estatais e tudo mais. Então, é um quadro que precisa de ser entendido pelo eleitor e esse eleitor precisa escolher candidatos, quando for votar, que tenham esse perfil de ser contra o sistema. Se você cair na conversa aí e votar num candidato pró-sistema, você vai ser mais escorchado ainda. Ei, Sérgio, inclusive, eu me lembro que quando eu te entrevistei, quando eu fiz uma live contigo, você era candidato a prefeito de Nova Lima, nós conversamos muito sobre essa questão, e eu já tinha essa visão. A base de qualquer economia do país é a micro, pequena e média empresa, porque hoje você tem aí mais de 72% da geração de emprego, quem gera é aquilo que você fala. Empresário, para mim, é o dono aqui da mercearia da minha quadra, o Íris, que ele acorda, ele trabalha com a família de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite, está lá ele, a esposa, os filhos, gera 4 ou 5 empregos, e está uma empresa lá há mais de 20 anos, entendeu? Esse, para mim, é um empresário, é o dono da padaria, é o dono, mesmo o dono do boteco é empresário. Eu tenho, com todo respeito aos grandes empresários, mas eu tenho muito mais respeito ao dono do boteco do que da Magalu lá, da dona da Magalu. Porque o dono do boteco... Eu vou além de você. Eu não tenho nenhum respeito por empresário parasita de grande porte, nenhum. Acho que no fundo, são até criminosos que atacam a nossa pátria, vendem a mãe e entregam, né? São poucos empresários aí. Eu estou falando de grandes empresários, gente. É de bilhão, com B, né? Não estou falando de dono de padaria, dono daquela construtora ali que faz um prédiozinho. Não, estou falando dos grandes empresários. São parasitas do Estado. Se você pegar hoje os grandes bilionários do Brasil, né, pega aí os 5 maiores, você vai ver que com perfil de direita, eu só me recordo aqui, você pode até me ajudar se eu esquecer alguém, de 2. É o Luciano Huck e o Matar. Você lembra de mais algum aí que seja de direita? Nem entre os 10 maiores, nem entre os 20 maiores. Eu acho que nem entre os 30 maiores. Se você pegar esses pilantras aí do mercado financeiro, então, aí, meu amigo, todo mundo quer Lula. Eles são contra o Pix, são contra os bancos digitais, eles querem voltar àquele paraíso que só existia no Brasil, Alfredo. Viver de tarifa, né? Você, para ter uma conta bancária, você tinha que pagar 70, 80 reais por mês, o que dá aí R$1.000 por ano, para você ter o direito de colocar seu dinheiro no banco. Chega a ser ridículo isso. O cara, Sérgio, você pagar para o cara usar teu dinheiro. Exatamente, é isso aí. Esses parasitas aí do mercado financeiro, eles estão ansiosos pela volta do Lula, porque eles querem voltar a esse paraíso de ganhar bilhões, com B, sem fazer nada. Sem fazer absolutamente nada. O Haddad não reclamou da privatização da telefonia, dizendo que era bom no tempo em que o serviço era estatal e público? No debate Alfredo, lá contra o Tarcísio? Nós somos aí uma geração mais velha. Se você pegar imposto de renda meu aí de 30, 40 anos atrás, eu declarava telefone no imposto de renda, porque era um patrimônio. Hoje, qualquer um aí, você vai na obra aqui do lado de onde eu moro, cada pedreiro servente tem 2, 3 celulares. Né? E olha, eu vou dizer uma coisa, celulares talvez até modelos até mais modernos do que os nossos, hein? Exatamente. Então, a privatização, ela só prejudica os parasitas, né? Parasita que está lá ganhando dinheiro sem fazer nada é prejudicado, não tenha dúvida. Eles são contra a privatização. O resto... Essa do Haddad, para mim, foi assustadora, porque, por exemplo, ontem eu fui aqui na banquinha e comprei um novo número que eu quero
porque uma pessoa amiga minha vai viajar e não quer para manter contato com ela. Você comprou, porra, pagou quanto? R$ 15 com R$ 10 já de crédito. Então, olha só como é que é a situação. O José Luiz Falcão fez um comentário aí que os empresários que trabalham com o Estado são corruptores. Eu vou discordar um pouquinho, José Luiz Falcão. Eles fazem parte de um sistema, porque é verdade que eles são extorquidos pelo gestor público, né? pelo político. O político entrega o serviço do Estado para eles a troco de propina. Então, existe uma extorsão junto com a vontade de pagar propina. Se junta a fome com a vontade de comer. Exatamente. Os dois são bandidos, né? Então, esse tipo de empresário aí, você falar em privatização com ele, ele tem até urticária, né? Então, o eleitor, o cidadão, precisa entender o jogo. Porque se ele não entender o jogo que está sendo jogado no Brasil, ele vai fazer besteira na hora de votar. Como eu disse aí anteriormente, eu conheci o Bolsonaro em 2018, né? E eu não tinha uma boa imagem dele naquela ocasião, porque ele era apresentado como corporativista, estatizante e tudo mais. Mas quando eu o conheci pessoalmente e virei seguidor dele, né, o que eu observei? Que ele é um cara contra o sistema. Contra o sistema. Se depender do Bolsonaro, ele põe fogo nesse sistema aí. Por isso que eles estão revoltadíssimos com ele. Eu costumo dizer que atrás de cada revoltado com o Bolsonaro tem uma teta aí do Estado, né? Uma teta lá que secou, né? Artistas, empresários aí interessados em tarifas e tudo mais. Então, por isso que eu sou um apoiador incondicional do Bolsonaro. Agora, Sérgio, a conversa contigo sempre flui muito, porque você é um cara muito culto, eu gosto de conversar contigo, e até porque é preciso que as pessoas tenham noção. Por exemplo, o que é o Estado? Por exemplo, digamos que você tem um banco, o José Luiz Falcão é dono de um banco. Para o José Luiz Falcão conseguir um código de desconto, ele vai pagar milhões de propina até ele conseguir oferecer o consignado dele. Ele vai pagar, eu falo isso porque lá em 2005, 2004, eu intermediei a aproximação de um grupo financeiro para tentar aprovar um código de descontos no governo federal. Foi via o José Alencar que eu procurei. Cara, na época, a taxa que me cobraram era coisa de 5, 6 milhões de dólares para que aquela instituição ganhasse um código de desconto. Olha o que é a propina. Observe uma construtora. Quando eu não vou nem falar aqui em propina nem nada, mas o que era a MRV antes do Minha Casa Minha Vida? Eu me lembro que ela tinha uma lojinha aqui no centro de Brasília, pequena, era um escritório abandonado. Puf, explodiu. Quer dizer, é essa relação que nós temos que parar, certo? Desse tipo de fluxo financeiro que é perigoso. Essa relação, porque a relação dos empresários com o Estado e do Estado com os empresários, ela tem promiscuidade de parte a parte. Exatamente. Foi o que eu disse, né? O que o cidadão claro que não existe empresário santo, não. Empresário que faz... Olha, eu vou dizer para vocês, eu tenho uma revista, parou de circular agora, deve voltar o ano que vem. Mas parou de circular por quê? Primeiro, por causa da pandemia, mas nos governos da esquerda, porque você tinha que pagar propina, que herdou uma prática dos governos do FHC. Então, eu fazia a revista com iniciativa privada, algumas outras coisas, mas é muito difícil, porque se você for fazer com o Estado, você paga aqui. Você paga os 20% da comissão de agência, que é lei, né, Sérgio? Sim. Aí você paga 10% para conseguir o anúncio e mais 10% para ele te pagar. Quer dizer,
custa 40%. É uma barbaridade, né? Agora, se você não aceitar, você vai morrer. Eu morri. Pois é. E se a gente voltar no passado, e qual que era o esquema do Marcos Valério? Era exatamente esse, né? Ele fazia da publicidade uma lavagem de dinheiro para propina. O que o cidadão precisa entender é que quando o Estado entra regulamentando qualquer assunto, né, isso vai ter, para construir um prédio tem que ter tal altura, tem que ter tal afastamento, cria um monte de dificuldade, tudo é difícil, tudo é complicado, para depois vender as facilidades. A regulamentação basicamente é isso, é criar dificuldade para depois vender as facilidades. E essas facilidades custam caro pro cidadão. Pro cidadão. Você quer ver um exemplo que eu tomei conhecimento aqui em Nova Lima? Fiquei sabendo, né, que o Ministério Público está de posse de uma gravação de um secretário aqui da prefeitura, né, da cidade, cobrando 4 milhões de reais para autorizar uma empresa a construir a sua sede, né, a sua escola aqui no município. É isso aí que é o Estado brasileiro. Né? Lembrando que o Olívio Dutra proibiu a Havan de se instalar em Porto Alegre, quando ele era prefeito e governador, porque tinha a Estátua da Liberdade. Pois é isso aí. Sérgio, sempre é um prazer, sempre é um aprendizado muito. Estou saudando aqui o José Ibanez também, está sempre conosco. Pra conversar contigo é sempre um aprendizado, é sempre um momento muito legal. Obrigado pela sua entrevista, Sérgio. Espero que a gente volte a conversar outras vezes, ainda depois do dia 15, quando você possa colocar, inclusive, o seu número de candidato. Agora não pode, essa é a hipocrisia. Pode, mas não pode. Né? Na verdade, então, na dúvida, não vá. Sim. Segundo o doutor Paulo Goiás, já pode fazer o número, mas não pode pedir votos. Então, na dúvida, vamos deixar os dois de lado, não vamos falar do nome, até porque o Sérgio estará de volta aqui conosco, com certeza, para, no mínimo, outras entrevistas, porque é muito difícil você referendar e referenciar. Mas, assim, cada entrevista com o Sérgio é sempre uma oportunidade de aprendizado e é sempre uma oportunidade de você ver que existem, sim, políticos honestos. Não entre nessa esparrela de dizer que política é coisa de gente suja. Não, não faça isso. Não terceirize sua cidadania. Pesquise os antecedentes do seu candidato. Está aí, o Sérgio. Olha, eu, em 2005, estava na campanha contra o desarmamento. Então, você vê, é preciso dar uma olhada onde surgem os traíras. Os traíras surgem ali, no momento, entendeu? Quando ele chega seduzindo você. Porque, Sérgio, falar a verdade é uma coisa complicada, porque nós, seres humanos, somos, claro, predispostos à facilidade. Ninguém quer acordar de madrugada e trabalhar, mas quer, a hora que chegar na hora do café, está ali prontinho, omelete prontinha, tapioca, sabe? Então, mas para chegar até esse ponto é uma grande cruzada. Bom, eu quero agradecer o convite, eu quero lembrar que eu publico aqui no canal de Brasília, semanalmente. Eu estou afastado agora por causa do período eleitoral, então tem vídeos meus aqui no canal. Quem não é seguidor do canal de Brasília, se inscreva aqui no canal. E vou fazer um pedido aí para vocês. Eu tenho o meu próprio canal no YouTube, que é novo, está em meu nome, Sérgio Americano Mendes. Eu estou precisando lá de mais 100 seguidores, e vocês me darão uma grande alegria se eu conseguir 100 seguidores hoje. Então, entre lá, Sérgio Americano Mendes, e me siga. E, obviamente, aqui no canal de Brasília também. Aqui eu publicava, né, semanalmente. Lá eu publico todos os dias. E estamos juntos, Alfredo. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Eu vou colocar aqui no ar, na tela aí no canto, porque eu sou inscrito, e não sou inscrito agora, não. Nós temos que fazer com que o canal do Sérgio alcance os 1.000 inscritos para ele poder fazer, inclusive, lives externas.
Exatamente. Certo? Então, ele está nesse momento com 859 inscritos. Nós vamos, eu vou anotar até aqui do lado, está aí o nome. É esse o teu canal, né, Sérgio? Exatamente. Eu estou precisando de mais 100 e poucos inscritos para poder fazer live direto. 141. Está precisando de 141 inscritos. Então, a partir de agora, eu vou anotar aqui, ó, eu vou anotar e vou começar a pedir para as pessoas, porque eu realmente eu gosto muito do trabalho do Sérgio, ele sabe disso, sabe? Ele sabe que eu não estou falando isso apenas para encher linguiça, mas sabe que eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo trabalho dele, e eu vou colocar, inclusive, aqui embaixo, para as pessoas se inscreverem, porque está aqui, ó, Sérgio, vou colocar aqui, ó, está aí, ó, para você se inscrever, porque eu acho que nós temos que fortalecer os canais que são conservadores, que são canais que têm um ponto de vista extremamente convergente e que possam fortalecer a pauta conservadora. Porque a pauta conservadora, Sérgio, só para encerrar, ela não pode se restringir a uma pauta eleitoral. Esse é outro momento claro. A pauta conservadora é uma pauta de construção continuada. Sim. E é isso que eu tento mostrar. E é legal a gente ver pessoas, por exemplo, aqui hoje tem a Estela de Manaus, o José Luiz, que é do Rio Grande do Sul, Eni Bonfante de Santa Catarina, entendeu? Ela quer pedir o canal da Sâmia. Vou colocar aqui também o link do canal da Sâmia. Vou colocar também. YouTube, canal da Sâmia. Também sou inscrito no canal. Sérgio, eu sou inscrito em 400 e poucos canais. Mas, assim, eu penso que você se inscrever em canal não tira pedaço de ninguém. Não. Porra, pelo amor de Deus, você se inscrever em canal das pessoas é uma questão muito óbvia. Então, canal da Sâmia 100 está aqui também. Vamos ver aí se já aumentou, estava 859. Vamos ver. Ó, já estamos com 886, Sérgio. Opa, que beleza! Eu fico muito grato e eu digo o seguinte: se inscrevam lá antes que ele seja caçado. Porque Não, mas não... eles não gostam, as big techs não gostam de escutar a verdade, né? Então, aproveitem enquanto é tempo. Sérgio, eu, inclusive, digo sempre o seguinte, que nós temos que estar inscritos e fortalecendo o máximo de canais. Porque, por exemplo, cancela o canal do Sérgio, tem o canal da Belinha Opressora, cancela da Belinha, tem o da Sâmia, cancela da Sâmia, tem o do Alfredo, cancela do Alfredo, tem o da Casa News, sabe? Então, nós temos que criar um pool de canais para fortalecer. Então, é legal ver, Sérgio, que aqui já chegou a 886. Logo nós vamos... Eu acredito que até o fim do dia nós teremos ainda live das 6, das 7, das 8 e das 9h15. Nós teremos a possibilidade, Sérgio, de chegarmos a 1.000 inscritos ainda durante o dia. Tá bom, meu irmão? Um abraço para todos aí. Muito obrigado pelo apoio. A gente, na política a gasolina que move a gente é o apoio, né? Então, quando as pessoas se inscrevem no nosso canal, dão uma curtida, compartilham, a gente se sente renovado para ir para a guerra.